Como eu creio nessas verdades, Deus está fazendo grandes coisas. Deus está operando grandes coisas. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Obrigado. Ministério de Música. Deus é bom. Você está feliz hoje? Glória a Deus. Eu estou mais do que feliz hoje. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos a alegria de batizar, querido, 9 irmãos e irmãs. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que tenha tido a vida mudada, querido, através do ensino da palavra, da pregação da palavra. E eles decidiram não se envergonhar, decidiram dar um passo. E como nosso coração, querido, fica alegre por essas verdades. Glória a Deus. Deixa eu perguntar algo para você. Eu quero medir um pouquinho a sua ideia de valor. Se você, querido, hoje, eu pedisse para os diáconos saírem do lugar deles e distribuir um copo d'água de cada um para vocês, quem aqui ia ficar feliz? Você ia ficar feliz, porque talvez você não precisa ir no bebedouro aqui do lado. Talvez, querido, você está com uma sede aí, não é? Graças a Deus o nosso ar-condicionado está funcionando de novo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas consertamos sem problema, glória a Deus por isso, não é? Estamos avançando e cada vez vai ficar melhor. Se você recebesse um copo d'água hoje, certamente você ficaria muito feliz. Mas eu pergunto para você, se você estivesse no deserto do Saara, você estivesse ali durante horas, já estivesse começando a ver algumas coisas meio diferentes, unicórnios, tartarugas voando, talvez alguns animais, querido, falando com você, começando a ter surtos psicológicos, de repente, chega um diácono para te dar um copo de água. Pergunto para você, quem ia ficar feliz? Agora eu pergunto, você ficaria mais feliz em receber um copo de água hoje? Ou você ficaria mais feliz em receber um copo de água no deserto do Saara, quando você estava vendo tartarugas voando? No deserto do Saara, por quê? Porque você entende que um copo d'água, quando você está pronto para morrer, é muito mais digno de alegria do que um copo d'água quando você simplesmente está bebendo mais um copo d'água. Amém, amém? Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós vamos ter uma noção de valor das coisas quando nós entendemos o quão importante elas são para a nossa vida. Nós valorizamos mais um copo de água no deserto do que num culto, porque ninguém, graças a Deus, morre por ficar sem beber água durante um culto. Leandro, o que é que você está dizendo? Nessa noite, querido, eu quero falar um pouquinho com você sobre a importância de celebrarmos aquilo que realmente importa. Eu quero trazer, querido, talvez uma lembrança no seu coração de começar a render graças por aquilo que é o motivo principal de estarmos aqui. Eu quero talvez, querido, resgatar valores que nós temos esquecido ao longo dos dias. Muitas vezes, irmãos, nós temos nos alegrado mais com aquilo que é passageiro do que com aquilo que é eterno. Quando Paulo vai nos ensinar acerca de algumas coisas, ele diz: cuidado, não fique olhando apenas para aquilo que se vê, mas olhe para aquilo que não se vê, porque aquilo que os seus sentidos podem tocar passa, aquilo que é visível passa, o carro passa, a roupa passa, o sapato passa. De algumas pessoas a roupa passa mais rápido, não é? Porque antes ela desbotar ela já não serve, mas essas coisas passam. O que não passa? Aquilo que é eterno. O que não passa é aquilo que realmente importa. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 10. Jesus, nesse momento aqui com os discípulos, meio que ele dá um chacoalhão celestial neles. E é exatamente isso, querido, que eu espero que o Espírito Santo faça ao nosso coração nessa noite. Nos chacoalhe, nos diga: acorde! Lucas 10, no verso 20.
Aleluia. Você está lá comigo? O que estava acontecendo aqui? Jesus, você conhece toda a história dele. E no início da sua vida, do seu ministério, ele separa 12 pessoas. Ele levanta 12 apóstolos do Cordeiro, 12 discípulos. E esses homens, eles começam a ser ensinados acerca das realidades do céu, acerca de quem é Deus, acerca do plano de salvação. Em um determinado momento, chega o dia do tryout, o teste de saída, o dia da prova deles. E aí Jesus fala assim, vocês vão juntar aqui de 2 em 2, vocês vão ir, não vão levar nada com vocês vão pregar, vocês vão anunciar as verdades. E quando os discípulos são enviados, coisas começam a acontecer. Eles começam a ir, e quando eles vão, de repente demônios começam a ser expulsos. Eles olham e falam assim, nossa, a gente via Jesus fazendo, mas agora somos nós que estamos fazendo. E eles continuam a fazer, e milagres passam a acontecer. Sabendo o que Jesus fazia, certamente eles estavam curando cegos, certamente eles estavam colocando em andamento, estavam um paralítico passando a correr. E eles começam a fazer o quê? Ficam felizes com isso. Eles começam, querido, eu acredito que conversar e um contar para o outro. Aí talvez Pedro chega para Tiago e fala assim, você viu aquele lá? Devia ter lá umas 10 legiões, mas quando ele chegou, ele saiu correndo. Aí o outro fala assim, você viu? Aquele lá era um paralítico de nascença, quando eu cheguei dele, coloquei a mão, ele saiu correndo e o pai começou a se alegrar, porque ele nunca tinha andado. Iam começando a contar os feitos, e eles contando. E querido, coisas boas devem sim ser compartilhadas, amém? É por isso que quando Deus traz uma bênção para você, você tem que contar. É por isso que quando Deus abre uma porta de emprego, seja grato a Ele, conte para todo mundo. Quando Deus, querido, restaura o seu casamento, restaura a sua alegria, restaura, querido, tudo na sua vida, conte para todo mundo quem foi que fez isso. Conte para todo mundo onde é que você tem ouvido a palavra que tem transformado a sua vida. Aleluia. Mas de repente, esses discípulos chegam até Jesus, e eles começam a contar para Jesus. E no verso de número 20, Jesus, ao ouvir o que eles estavam contando, diz algo para eles, e diz assim: não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos muito mais ainda, por ter os seus nomes escritos nos céus. Pastor, Jesus era um acaba com a festa, né? Jesus era aquele que estragava o brinquedinho, não deixava as pessoas serem felizes. Não, o que Jesus está mostrando para eles? É lícito se alegrar, querido, quando um enfermo é curado. É lícito se alegrar quando você recebe uma profecia. É lícito se alegrar em um culto de manifestação, como nós tivemos o culto passado com o Mateus Aguilar, um homem que nós amamos. É lícito você se alegrar quando um aumento financeiro chega. É lícito você se alegrar quando nasce o seu filho. Não é o Fabião aí, felizão por causa do Eliel, eu por causa da Anne. Tantos homens e mulheres nós já contemplamos, alguns vão nascer ainda, outros já nasceram. É lícito se alegrar com essas coisas. Mas o que é que Jesus está dizendo? Se nós nos alegrarmos mais por essas coisas do que por aquilo que verdadeiramente importa, no dia que o filho casa você vai ficar triste. No dia que o dinheiro acaba você vai chorar. No dia que você quer sol para ir para o parque aquático e chove, você vai murmurar. Jesus está mostrando, irmãos, que quando nós verdadeiramente somos alegres por aquilo que importa, tudo mais é consequência. Jesus está mostrando, quando você é alegre porque você é salvo, você é alegre com sol e com chuva, com cura e sem cura, com libertação e sem libertação, com boas notícias ou sem boas notícias. Jesus está mostrando que o verdadeiro sentido da nossa vida parte de estarmos antes indo para o inferno e agora estarmos indo para o céu. Falar sobre salvação, irmão, é falar sobre receber um copo d'água no deserto do Saara.
Muitas vezes, porque a nossa vida nem era tão ruim assim, a gente acha que salvação é receber um copo d'água no momento de culto, num lugar com ar-condicionado, mas salvação é mais do que isso. Salvação, querido, é aquilo que mudou a rota e o destino da nossa vida. Salvação, querido, é aquilo que te tirou de um lugar onde a Bíblia diz que existe pranto, choro e ranger de dentes. Quem aqui já teve um parto normal? Levanta a mão para mim aí. Vocês são guerreiras, mulheres. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus, dê carros, casas e viagens para você. O que é ranger de dentes é o que a mulher faz lá. Eles dão um negócio para morder e faz aquele negócio, irmão. Dizem que isso, com a dor do pedra no rim, as piores dores. O inferno é um lugar onde não é isso só quando a contração chega, é uma vida disso. Quem aqui já queimou o dedo fazendo alguma coisa? Meu irmão, no inferno você não vai queimar o dedo, vai queimar a mão, a cabeça, a perna, o peito, a nuca, a picanha aqui atrás, vai queimar tudo, irmão. No inferno, você não vai ter que lidar com irmãos endemoniados, você vai ter que lidar com todos os demônios. No inferno, você não vai lidar com um fofoqueiro, mas você vai lidar com todos os fofoqueiros. No inferno, você não vai lidar com uma pessoa ruim, com um homicida, com um prostituto, com uma pessoa que pratica todas as coisas das obras da carne de Gálatas 5. Você não vai lidar com um, você vai lidar com todos. Ou seja, o pior lugar que uma pessoa pode estar se chama inferno. Mas deixa eu te contar uma boa nova. No dia em que Jesus decidiu te salvar, Ele fechou a porta do inferno. Ele mudou o seu caminho. E Ele disse assim: ei, não vai para o inferno não, mas agora você vai para a festa, onde você pode comer tudo, onde você pode se assentar na mesa. Você vai para as bodas do Cordeiro. Você vai para um lugar que não tem tristeza, mas tem alegria. Para um lugar que não tem morte, mas tem vida. Aleluia! Ele nos tirou de um lugar de morte. E Ele está dizendo isso para os discípulos. Ele falou assim: ei, é tudo consequência. Expulsar demônio é consequência, porque você entendeu o poder da salvação. Curar é consequência, porque você entendeu o poder da salvação. E sabe o que é interessante? O que Ele diz no 21. Se você fechou, abre lá de novo comigo. Lucas capítulo de número 10, agora no verso 21. Lucas faz questão de narrar o que aconteceu no momento posterior, aquilo que Jesus disse para eles. Lucas, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus comigo mais forte? Glória a Deus comigo, fala assim: Pai, muito obrigado por um microfone bom chegando nessa igreja. Amém? Você pode repetir de novo comigo? Fala: Pai, eu te dou graças por dinheiro chegando no meu bolso, para eu ofertar um bom microfone para essa igreja. Amém, querido? Se você se alegrou com essa confissão, vai ter aumento nesses dias. Amém? Talvez 14º, talvez presentes inesperados. Talvez Deus te mande até para Disney, para na volta você trazer um Shure, não é? Pra gente que é um microfonezinho bonzinho, né? Se você pegou, vai vir. Se não, vai só para Piratininga, né? Comer um churrasco na casa do Ed, não é? Que é algo bom também, né, Ed? Não é? 21, está lá comigo? Ele diz assim: naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito. Olha que negócio doido. Os discípulos chegam lá e começam: não, você viu? Curou, expulsou e não sei o que. Você viu Jesus? Antes era só você. Não é só você, agora é a gente também. Aí Jesus vira para eles e fala assim: ei, sabe de nada, inocente, né? Está se alegrando aí por expulsar demônios? Você tem que se alegrar mais, porque o seu nome está escrito nos céus. Irmão, eu pergunto para você: se você fosse discípulos, qual seria o seu semblante? Você ia ficar envergonhado, não ia?
Você ia sair dali, nossa, meu, ainda, deixa eu nem eu curtir aqui o negócio, né? Já vem ele, mas você ia ficar triste. É como você chegar para o seu pai, você vai lá e fala assim, pai, tirei 8. Ele fala assim, deveria ter tirado 10. Pai, não faça isso com seu filho, pelo amor de Deus. Celebre o 8 com ele. E depois que você celebrar o 8, estimule ele atrás do 9, atrás do 10. Não é? Mas não quebra a casinha do menino, né? E aí Jesus chega lá, e eu imagino os discípulos todos tristes. Quando Jesus vê aquilo, o que Jesus faz? Se alegra no Espírito. Que negócio contraditório. Mas aí Lucas vai explicar porque Jesus se alegra. Porque Jesus faz uma declaração, ele diz, Pai, graças te dou, o Senhor do céu e da terra, que escondeu essas coisas dos sábios e inteligentes e tem revelado às criancinhas, aos discípulos, porque assim lhe aprouve. Irmão, por que Jesus estava se alegrando? Porque Jesus estava dizendo o quê? Pai, o mundo lá fora vive pelo natural. O mundo lá fora aprendeu a viver apenas por aquilo que vê, por aquilo que sente, por aquilo que tem no mundo natural. Mas o Senhor decidiu, ao invés de revelar para quem está lá fora o que realmente importa, você está revelando para os discípulos. Você está revelando para os crentes. Sabe por que Jesus começa a se alegrar? Porque ele sabia que quem entende o poder da salvação não se entristece mais com notícias. Quem entende o poder da salvação não fica parado enquanto todo mundo está. Jesus estava se alegrando porque ele sabia, irmão, que uma verdade poderosa para mudar a vida dos discípulos acabava de ser ensinada. Meu Deus, velho. Pastor, do que é que você está dizendo? Eu estou falando sobre a sua vida ter um novo motivo. Eu estou falando, querido, sobre você entender que existe um propósito em você. Irmão, por que você está vivo? Não é porque ainda tem parcela do carro para pagar. Porque dependendo do seu contrato, se você morrer, quita, né? Aí tem alguém que já está, pai, mata o meu marido. Não faz isso, irmão. Não é, olha, isso não é bíblico. Por que você está vivo? Porque tem conta para pagar? Não. Sabe por que você está vivo, querido? Porque existem pessoas para serem salvas. Sabe por que você está vivo? Porque um dia Deus falou, Jesus, vai como unigênito, mas volta como o primeiro dentre muitos. Os anjos estavam lá, e os anjos, eu quero. Mas Deus falou assim, não, vocês vão ser apenas espíritos ministradores, que vão trabalhar, que vão colaborar, que vão facilitar aqueles que verdadeiramente vão levar as minhas boas novas de salvação. Deixa eu falar para você, querido, nem os anjos têm o privilégio de fazer aquilo que Jesus estava fazendo, e hoje eu e você podemos fazer. É por isso que nós temos que aprender a celebrar essa salvação. Nós precisamos aprender, querida, todo dia acordar, Pai, obrigado porque eu não vou mais para o inferno. Mas às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se esquece, querido, de tão grande salvação que nos encontrou e mudou a nossa história. Hebreus capítulo de número 2, vai lá comigo. Esse texto, ele não fala exatamente sobre o que nós estamos conversando aqui, mas ele usa esse termo, grande salvação, e eu quero ressaltar isso com você. Aleluia. Hebreus capítulo 2, no verso de número 3. Ele diz assim: como escaparemos nós, se não nos atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que ouviam. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Ele diz assim: o que será de nós se negligenciarmos? E aí é onde eu quero chamar a sua atenção. Ele diz: tão grande salvação. Querido, quando nós falamos sobre salvação, nós não podemos lidar com ela como nós lidamos com coisas pequenas.
Quer ver um exemplo? Quem aqui já teve uma goteira na sua casa em uma torneira? Quem já teve aí uma goteira? Agora, quem olhou e falou assim, é só uma goteira e deixou quieto? Normalmente a gente faz assim, não é? Você fala, só uma goteira, depois eu arrumo. Só uma goteira, depois eu arrumo. Eu lembro de um dia que a gente foi colocar um armário aqui na igreja, e o Samuel foi colocar um parafuso na parede. E aí, meu irmão, já sabe o que aconteceu, né? De repente ele vai lá, Samuel, você põe, traz, pá! Puxa! Aquela aguaceira começando, vindo, e aquele negócio caindo, irmão, não dava para virar e falar assim, é só um vazamento. Por quê? Porque a proporção de água que estava sendo perdida nas duas situações era totalmente desproporcional. Uma goteira é algo pequeno que vai caindo ali, talvez, querido, não vai mudar a sua conta de água, talvez não vai inundar a sua casa, mas quando nós falamos sobre um cano com pressão de água e ele recebe um furo, meu irmão, é muita água. E o que é que você precisa fazer? Você liga correndo. Você quer alguém para consertar, você de repente coloca a mão e fica segurando, chama alguém, e você fica lá gritando, socorro, socorro, por quê? Porque é algo grande, e tem o poder de fazer um grande estrago. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, coisas grandes têm o poder de produzirem grandes desfechos. Se um vazamento pode inundar uma casa e destruir uma sala, uma grande salvação pode inundar um bairro, pode inundar uma cidade, pode inundar uma família, pode mudar histórias. Leandro, do que é que você está dizendo? A salvação que está disponível para mim e para você, e não apenas disponível, mas nos alcançou, tem poder o suficiente para mudar a história de qualquer pessoa, tirando ela de um casamento destruído e colocando ela num casamento que é 1000 maravilhas, tirando ela de um câncer e colocando ela em uma vida plena. Aleluia. Pastor, do que é que você está dizendo? Eu lembro de um dia, né, a Carol está aqui, o Claudemir. Eu lembro que me ligaram, agora eu não lembro quem me ligou primeiro, se foi a Claudete, se foi o Claudemir, quem foi. Aí me ligaram e falaram assim, pastor, condenaram a Carol, vai morrer. Carol teve câncer, né, Carol? E aí, o que a gente faz? Estão chamando os familiares no hospital. Aí eu lembro que a gente conversando, eu falei assim, não deixa ninguém ir no hospital. Como assim? Mas todo mundo tem que dar tchau, tem que fazer. Não, o médico está dizendo que as pessoas têm que ir, tem que dar tchau. Mas o que é que Deus diz? Sabe, irmão? E não sei se a Carol lembra, mas quando a gente foi no hospital conversar, a gente falou, Carol, vamos escrever o casamento do seu filho aqui, Carol. Você lembra, Carol? Nem o Claudemir. Vamos escrever para onde vocês vão viajar, como vai ser o futuro de vocês. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você. O que? 1 ano e meio, Carol? 2 anos? 2 anos. 2 anos, irmão. A Carol é totalmente curada do câncer. O que é que o mundo diz? Vai morrer. O que é que a gente diz? Vai viver. Vai viver mais. E aí eu me lembro de algo que aconteceu um tempo atrás. A Carol ficou doente de novo, né, Carol? Aí eu não lembro quem veio conversar comigo e falou assim, pastor, ela está doente. É os mesmos sintomas de quando ela teve câncer. Sabe, irmão, na hora eu falei assim, é o que você está falando. Se é doença, pode ser uma outra coisa. Mas Deus começou algo, Deus terminou algo e acabou. Pastor, do que é que você está falando? Às vezes, irmãos, nós não estamos entendendo algo tão grande que nos alcançou. E aí a gente está aceitando ainda mendigar comida, a gente está aceitando ainda ter necessidade, está aceitando ainda ter doença. Irmão, deixa eu falar para você, a salvação que te encontrou não é como um conta-gota que está caindo, mas é como um rio que te toca para mudar a sua vida por completo, irmão, para produzir vida onde tinha morte, alegria onde tinha tristeza. Então aprenda a celebrar a salvação. O que é que você está falando, pastor? Se alegra. Comece a ver as coisas com um novo olhar. Comece a ver as coisas com uma ótica que tudo pode ser diferente.
E quando eu começo a entender esse algo tão grande, coisas começam a mudar nas minhas perspectivas e nos meus objetivos. Jesus está dizendo: Pai, como eu me alegro. Ele se alegrou no Espírito. Por quê? Porque algo que não foi revelado aos sábios foi revelado aos santos. O quê? Aquilo que verdadeiramente importa. Se eu sei o que verdadeiramente importa, se eu sei a grandeza e o poder da salvação, sabe o que isso faz comigo? Não me deixa do mesmo jeito parado. Jesus estava no céu e ele via toda a humanidade indo para o inferno. E aí, querido, eu fico imaginando se eu fosse Jesus. Talvez, irmão, se você fosse Jesus. Aí você está lá do lado de Deus, e aí você olha, um monte de querubim, serafim, e tudo aqueles trem com asa, e aí chega lá, santo, santo, santo. Aquilo que Lúcifer caiu por desejar, Jesus tinha. A galera adorava o Pai, adorava o Filho, aí eles olhavam para cá, via tudo que tinha feito. Ele podia simplesmente falar assim: cada um com as suas escolhas, né? Estava lá Adão, podia fazer o que quisesse, mas decidiu desobedecer. Cada um com as suas escolhas. Deixa eu ficar aqui na minha posição de Deus. Afinal de contas, todo mundo quer estar onde eu estou. Mas ele olha, e como o profeta Isaías mesmo anunciou: a quem enviarei? Quem há de ir? E como de uma forma profética, Jesus vira para Deus e fala assim: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Aleluia. E Jesus vem. E sabe o que é interessante, irmão? Jesus sabia tudo que ele teria que passar. Jesus não foi surpreendido, os discípulos foram. Quando Jesus estava caminhando, ele começou com uma conversa que ninguém gosta de ouvir. Jesus começou a falar assim: galera, o negócio é o seguinte, o papo tá bom, mas é chegada a minha morte. Já imaginou? Você está querido num café da manhã, e aí você começa a falar com a sua família: pessoal, está muito gostoso esse café da manhã, mas é chegada a hora da minha partida, é chegada a minha morte. Eu acho que você não ia gostar muito não desse papo. Principalmente se a pessoa que está falando tivesse 33 anos. Que isso, menino? Vira essa boca para lá, né? Tem muita coisa para viver ainda, tem que me dar neto, né? Depende de algumas pessoas aqui, né? Se fosse o Paulinho, ia falar isso, né, Paulinho? Vira a boca para lá, Vitória, tem que me dar neto ainda, né? O Eloy ainda tem que trabalhar bastante para colocar fralda na sua casa. Mas ele vem. E quando ele olha para tudo que ele tinha que sofrer, ele sabia que ele seria humilhado, ele sabia que iriam crucificá-lo, eles sabiam que iriam apontar o dedo na cara dele. Sabe o que é pior, irmão? Eu decepcionar você é uma coisa, mas alguém da sua família te decepcionar dói muito mais. O que é que a Bíblia diz? Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Ele sabia, querido, que ia doer. Ele sabia por tudo que ele teria que passar, mas sabe o que ele sabia também? Aquilo que Hebreus 12:1 retrata e diz assim: olhando para a alegria que estava proposta, decidiu suportar a cruz. Jesus olhou para tudo que tinha que sofrer, ele olhou para a cruz, para a humilhação, mas ele sabia, querido, que esse era o caminho que iria conduzir a um desfecho que se chama salvação. E deixa eu falar para você, quando se trata sobre salvação, tudo vale a pena. Vou falar de novo para você. Quando o que está em jogo é salvar pessoas, vale a pena abrir mão de dinheiro, vale a pena abrir mão de sono, vale a pena abrir mão de sonho. Jesus olhou e falou assim: eu vou ter que sofrer, me humilhar, trazer doença sobre a minha vida, trazer tudo que é de ruim, tudo que é maldição vai ter que vir sobre mim. Mas e daí? O que importa é que por causa desse caminho, salvação vai encontrar o Leandro, vai encontrar o James, o Fábio, o Paulinho, a Josi, a Maria. Aleluia!
ele sai do seu lugar, porque ele falou assim: existe algo que é tão grande, e eu não posso deixar a minha vida em um lugar, ao ponto de deixar pessoas indo para o inferno, enquanto eu poderia ser a ponte que liga elas para o céu. Pastor, o que é que você está falando nessa noite? Deus está nos chamando para ser como Jesus, irmão. Não medir esforços para salvar a vida de alguém. Sabe, às vezes eu sei que tem gente que é chato, mas você sabia que Deus quer os chatos no céu também? Eu sei que tem gente, irmão, que despreza. Eu sei que tem gente que fala mal. Eu sei que tem gente que calunia. Eu sei que tem gente que não vale, querido, um prato de comida. Mas deixa eu dizer para você, nós começamos o ano falando do Cartas Vivas, e conversando com a Marta e com o Jorge, nós falamos assim, ó, a nossa meta é chegar a 100 cartas até o final do ano. Você lembra disso, Martinha? Você lembra, Jorge? Não é? Quantas cartas a gente mandou mesmo esse mês, Jorge? Hã? Nós mandamos esse mês 114. E o ano não acabou. Aí eu falei assim, pastor, mas só passou 14. Não, querido, eu esqueci de falar para você do tanto de gente que já saiu em liberdade. Sabe, irmão, nós atingimos muito mais do que nós pensávamos. Salvação tem alcançado os presídios. Uma mulher mandou uma carta esses dias dizendo que queria se matar, mas quando chegou a carta para ela, ela decidiu viver. Salvação, transformação. E eu pergunto, o que é que você está fazendo, irmão? O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com o seu dinheiro? Ei, vem, querido, para a salvação. Vem para produzir a mudança na vida de pessoas. Aprenda a se alegrar com aquilo que importa. Acorde todos os dias de manhã, grato pela salvação, mas cheio de expectativa em salvar alguém. Oh, cheio de expectativa em salvar alguém. Eu estava pensando essa semana, o que é melhor? Ter um culto de manhã às 10 e um culto às 19? Ou ter um culto, a escola dominical normal às 10, ter um culto às 17 e um culto às 19? Você fala assim, pastor, por que você está pensando sobre isso se a gente ainda nem está enchendo as cadeiras, irmão? Porque eu estou fazendo a minha parte. E eu sei, querido, que Deus vai levantar pessoas para fazer a parte. E sabe o que vai acontecer? Vai ter gente em um culto, vai ter gente em 2 cultos, vai ter gente em 3 cultos, porque tem pessoas morrendo lá fora, e aqui elas vão receber uma injeção de vida. O que vai ser o melhor? Ainda não sei o que vai ser, mas de uma coisa é fato, irmão, nós estamos chegando na eminência de começar a aumentar o nosso número de cultos, porque uma grande onda de salvação está chegando. 220 não é o fim, mas é o começo. Irmão, tem muita gente querendo separar, tem muita gente querendo abandonar filho, abandonar a vida, tem gente tentando se matar, tem gente à base de remédios, tem gente que não tem perspectiva, e essa palavra tem o poder de mudar a vida delas. E eu não vou deixar o diabo vencer, querido. Nós não vamos deixar, querido, as pessoas ficarem escravizadas. Nós vamos fazer a diferença. Talvez você pode chegar e nesse fim de ano, não é como algumas pessoas até brincaram com a Fran, falou assim, nossa Fran, nessa igreja tudo tem que pagar. Né? No final de ano foi mesmo, irmão, muita coisa para a gente comprar. Foi feijoada, R$25. A pizza que você não vai embora hoje sem comprar para ajudar as nossas crianças, R$20. Aí acampamento não sei quanto, aí é não sei o que lá, não sei quanto. Mas deixa eu dizer para você, querido, quantos reais a gente gastou ao longo do ano com coisas que não mudaram a vida de pessoas? Quantos reais a gente investiu em coisas simplesmente para pagar para ver? Compras impulsivas. Eu venci a Black Friday, não comprei nada na Black Friday. Pastor, você olhou? Nossa, como eu olhei, irmão. Entrei na Saraiva para ver livro, entrei em Magazine Luiza para ver eletrônica, Americanas.com, fui no shopping, fui na cidade, andei, fiz um monte de coisa. Não gastei. Venci. Sabe, irmão, quantas coisas nós temos adquirido que não tem transformado a vida de pessoas?
Nessa noite, querido, eu quero te incentivar a começar a investir naquilo que importa. Uma pessoa chegou para mim esses dias e ela falou assim: pastor, já faz um tempo que eu não venho na igreja de vocês. Como as crianças estão diferentes. Aleluia. Aleluia. Crianças que chegaram tão problemáticas, mas hoje estão vivendo diferentes. Adolescentes tão problemáticos, mas hoje estão diferentes. Sabe, irmão, eu não vou investir 25 numa feijoada para ajudar. Eu vou investir 25 numa feijoada e vou dar mais 25 para ajudar. Eu não vou comprar uma pizza não. Eu vou chamar minha família e eu vou dar um rodízio em casa. Para quê? Para pagar o acampamento das crianças. Ah, tá chegando 13º. Meu irmão, sabe uma coisa que sempre me frustrou? Desde quando eu trabalho, desde o ano de 2007 eu trabalho no bastidor da igreja. Eu fazia os lançamentos do financeiro. A expectativa que eu tinha era que sempre em novembro e dezembro a arrecadação da igreja fosse o dobro. Porque se todo mundo tem um 13º, tem um 13º dízimo. Essa era a minha expectativa. Quando eu entrei na igreja, trabalhando lá na sede desde 2007. Sabe qual foi a minha frustração? Ao invés de aumentar a entrada em dezembro e novembro, ela diminui. Porque ao invés das pessoas darem mais, elas gastam mais com presentes de Natal e elas não dizimam e não ofertam. Irmão, deixa eu falar para você, eu não vou ser assim. Vou falar de novo para você, você não vai ser assim. Sabe, irmãos, enquanto o mundo pensa nas coisas deles, nós vamos pensar nas nossas coisas. Eu decidi algumas coisas, estou enxugando meu guarda-roupa. Ganhei 2 camisas de aniversário. Que camisas maravilhosas. Entra 2 camisas no meu guarda-roupa, sai 2. Irmão, não apenas deixe entrar coisas na sua vida, mas saia com coisas da sua vida. Não apenas esteja alegre em receber o copo d'água, seja aquele que vai dar o copo d'água. Não apenas, querido, seja alegre por ser salvo, mas esteja com alegria para salvar pessoas, irmão. Não, você tem que ficar mais feliz com isso, irmão. Você é a resposta para o ha-ha-ha, irmão. Você é a resposta para o trabalho com idosos que nós vamos ter. Você é a resposta para o trabalho de esportes que nós vamos ter. Você é a resposta, querido, para a multidão de pessoas que nós vamos transformar. Pastor, eu sempre quis trabalhar só meio período e ganhar o tanto de um período inteiro. Mas para que você quer isso? Ah, pastor, eu quero porque aí eu consigo fazer mais as minhas coisas, ir no cinema à tarde. Sabe, irmão, quando é que você vai trabalhar metade ganhando o dobro? Quando você, pai, aquelas crianças do ha-ha precisam de mim, pai. Pai, eu quero trabalhar de graça na igreja. Sabe, irmão, nós estamos orando por um expediente que nós vamos pagar, mas eu tenho orado por um dobro do expediente que vai se voluntariar. Sabe, irmão, eu tenho orado por secretária se levantando, eu tenho orado por equipe de design se levantando, eu tenho orado, querido, por pessoas que vão ficar aqui na igreja trabalhando, e quem vai pagar? É o governo que vai pagar, é os juros da pessoa que vai pagar, é, querido, algo que vai produzir para elas, enquanto elas produzem para o Senhor produz coisas para elas. Nós não precisamos ter o dinheiro para pagar todo um quadro de funcionário. Você pode ter uma empresa que dá lucro sozinho sem você. Ou você vai lá e só passa na empresa de manhã, e aí, gente, beleza? E aí, como estão as coisas? Ah, você não tem noção, tá? O crescimento do mês passado, do ano referente ao mês de novembro do ano passado, aumentou em 50% os nossos ganhos. O que é você tá lá, e aí você tá limpando aqui o chão da igreja, e aí a hora que você olha lá, de repente chega numa movimentação financeira, o que é uma pessoa, querido, que pagou um pedido antecipado daquilo que ela quer comprar de você. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando tudo isso for secundário, quando essas coisas forem consequências daquilo que realmente importa. A gente quer trabalhar menos por preguiça.
A gente quer tantas coisas apenas por uma razão natural. Mas deixa eu dizer para você, quando o seu coração se alinhar, os céus vão se alinhar em seu favor, irmão. Quando você começar a acordar todos os dias de manhã e não querer curar alguém para você ser famoso, mas curar alguém para Deus receber a glória, as curas vão acontecer. Por que a gente quer que o paralítico ande? Para a gente postar foto na rede social. Nossa, meu primeiro paralítico foi curado. Primeiro de muitos, o céu está se movendo. Mas qual é a real motivação do nosso coração? Sabe, não tem uma coisa que a Kelly tem várias virtudes no coração dela, mas tem uma coisa, querido, que é muito doido, e todo esse ano tempo que nós estamos juntos, nunca mudou. Eu fico observando. Irmão, você quer ver a Kelly triste? É você passar com ela perto de algum idoso na rua. Sabe esses mendigos que ficam às vezes sujos? Essas pessoas, elas passam e falam assim: nossa, mas por que? Não pode ser assim, tem que ser diferente. Sabe, eu falo para ela assim: calma, amor, um dia coisas vão acontecer e coisas vão mudar. Sabe, irmão, nós não podemos mudar o mundo por completo, mas nós podemos mudar o mundo mudando indivíduo por indivíduo. Talvez Jesus volte antes da gente mudar Bauru por completo, mas quando Jesus voltar, nós vamos ter mudado mais um. Nós temos 3, 6, 9, nós temos 30 cadeiras vazias aqui embaixo hoje, mas deve ter mais umas 30 cadeiras vazias lá embaixo. Sabe, você sabia que se nessa semana você evangelizar e você convidar uma pessoa para o próximo culto, já não cabe mais gente aqui? E hoje a gente está falando de um culto cheio, porque até vou adiantar o aviso da Fran, quando você for sair, tenha um pouquinho de calma, porque precisou colocar carro nos espaços lá. O estacionamento não coube de carro. Vou falar de novo para você, querido. Antes a gente tinha 2 ou 3 carros ali, agora não cabe carro no estacionamento. Pastor, mas já está bom? Sabe, querido, vai estar bom a hora que o inferno estiver vazio, o céu estiver cheio. E o que é que eu vou fazer? Aquela pessoa que trabalha o tempo todo comigo e eu sei que ela precisa de Jesus, eu vou falar, eu vou convidar, eu vou salvar. Pastor, mas por que é tão importante ela vir aqui? Porque a maioria das vezes a gente não consegue fazer sozinho, mudar as coisas. Conheço pouquíssimos dependentes químicos que se libertam sem clínicas de recuperação. É um ou outro que fala: puxa, cheguei no fim do poço, de repente decidi abandonar tudo, estou aqui bem. Nem sei quantos por cento acontece isso, mas sabe o que eu sei? Quando uma pessoa ela decide mudar e alguém decide abraçá-la e pegar na mão, essa pessoa consegue mudar, irmão. Porque no dia que ela está pronta para desistir, tem pessoas que estão do lado dela, pronta para escorar os seus braços, como Arão e U fizeram com Moisés. Pastor, resume para mim o que você está falando nessa noite. Queridos, Deus está nos chamando para mudar a vida das pessoas. Deus está nos chamando para mudar a história de pessoas por meio da salvação. Nós só estamos aqui por causa disso aqui. A ceia é lembrar que Jesus decidiu sair da zona de conforto para mudar a história de alguém. A ceia é lembrar que Jesus olhou e falou: para salvar, vale a pena levar uma cuspida. Vale a pena ser odiado, vale a pena ser criticado, vale a pena perder. No reino de Deus, querido, aquilo que você acha que você perde, você ganha. Pastor, mas eu vou atrasar o meu objetivo, que é fazer a minha poupança de 20 mil reais. Você não sabe de nada, inocente. Talvez na sua força você juntaria a sua poupança X, mas na força dele você alcança uma poupança 10X. No tempo dividido por 10, Deus acelera coisas. Ou também pode ser que você nunca tenha essa poupança, mas Deus, querido, te inunde com uma alegria e com uma satisfação de estar fazendo a coisa certa, que dinheiro no mundo ou poupança nenhuma poderia te dar. Porque o X não é o que temos, o X é o quanto somos realizados. Só para a gente avançar,
Eu não sei se você já percebeu algo. Você sabe qual é o fim de carreira de todo grande homem milionário de negócios nos Estados Unidos? Ações sociais. Bill Gates ganhou o mundo, milionário, de repente falou: tchau, vou fazer o quê? Vou investir meus milhões para transformar esgoto em água pura. Tantos outros milionários americanos constroem um grande, vocês sabem o que é? Um grande vida, um grande império, obrigado. E no fim, quando eles podiam viver viajando, ir para a Europa, ir para não sei o que, ir para não sei o lá, vai para a Somália dar comida para criança que tem fome. Você está entendendo que você não precisa chegar no fim da sua vida para entender aquilo que realmente importa? Você está entendendo nessa noite que você não precisa chegar, querido, com 70, 80 anos para falar assim: puxa, agora eu vou cuidar de pessoas, agora eu vou pregar o Evangelho, agora eu vou investir a minha vida para pessoas. Deus está te chamando enquanto você tem força, irmão. Deus está te chamando, querido, na sua estação hoje. Deus está dizendo: saia daqui e vá transformar a vida de pessoas. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar?